Próxima questão, número 6. Um soldado do corpo de bombeiros trabalha em escala segundo a tabela a seguir. Turno diurno, folga. Noturno, folga. Diurno, folga. E assim por diante. Sabendo-se que a última folga ocorreu no domingo, pode-se afirmar que as folgas no domingo irão ocorrer a cada quantos dias? Novamente, sabendo-se que a última folga ocorreu no domingo, pode-se afirmar que as folgas no domingo irão ocorrer a cada quantos dias? Então, o objetivo da questão é saber de quanto em quanto tempo as folgas coincidem com os domingos, na verdade. Você sabe com absoluta certeza que os domingos ocorrem de 7 em 7 dias, não é isso? Agora as folgas ocorrem a cada quantos dias? Cuidado, o enunciado te induz ao erro. O enunciado quer que você pense que as folgas ocorrem a cada 3 dias. Não. Se você começar a contar aqui, vai parecer que as folgas ocorrem a cada 3 dias. 1, 2, 3. Não. Você tem que tomar como ponto de partida o dia de folga e o ponto de chegada o outro dia de folga, o próximo dia de folga. Aí você vai perceber que as folgas ocorrem a cada 1, 2, 3, 4 dias e não de 3 em 3, tá certo? Então as folgas ocorrem de 4 em 4 dias. O enunciado pede que a folga coincida com o domingo. Falou em coincidência, falou em MMC. Basta achar o MMC entre 4 e 7 e dá 28 dias. Tá certo? Fácil demais, né? Próxima questão. A próxima questão é muito importante, é muito comum nos mais diversos concursos. Qual o menor número que, dividido por 15, 18 e 24, deixa resto 7? Qual o menor número que, dividido por 15, 18 e 24, deixa resto 7? Tranquilo? A rigor, a resposta é o próprio 7. Mas, no final, eu explico por que a rigor seria o próprio 7. Vamos, então, abordar do jeito que ele quer que você aborde. A pergunta ideal teria sido: qual o menor número diferente de 7 que, ao ser dividido por 15, 18 e 24, deixa resto 7? Não? Eu não sei qual é esse número, eu vou chamar de x. O x dividido por 15 deixa resto 7. Dividido por 18 deixa resto 7. E dividido por 24 também deixa resto 7. É fundamental, meu querido amigo, você perceber que o x não é múltiplo nem do 15, nem do 18, nem do 24. E por que ele não é múltiplo nem dos 3? Porque ele deixa resto 7 nas 3 divisões. Ele seria múltiplo se as divisões fossem exatas, se os restos fossem iguais a 0. Como o resto não é 0, e sim 7, o x não é divisível nem por 1, nem pelo segundo, nem pelo 24, nem pelo 15, nem pelo 18, nem pelo 24, nem pelos 3 números. Ok, vamos fazer o seguinte: vamos retirar o resto 7 da conta. Vamos diminuir 7 do x, para que as divisões se tornem exatas.
se os meus dividendos, em vez de x, forem x menos 7, as três divisões se tornarão exatas. Se você não entendeu muito bem esse passo, vou te dar um exemplo melhor. O 27 dividido por 10 deixa resto 7, não é verdade? Agora, se eu pego o 7 e diminuo do 27, ele se torna igual a 20. Concorda comigo? E aí sim, a divisão se torna exata. Tranquilo? Se eu retirar o resto do dividendo, a divisão se torna exata. Foi o que eu fiz aqui. Tirei o resto do dividendo e aí as três divisões se tornaram exatas. Mais uma vez, o x não é múltiplo de 15, porque deixa resto 7. O x não é múltiplo de 18, porque deixa resto 7. O x não é múltiplo do 24, porque deixa resto 7. Porém, o x menos 7 é múltiplo do 15, porque deixa resto 0. O x menos 7 é múltiplo do 18, porque deixa resto 0. Ele é múltiplo do 24, porque deixa resto 0. Então, o x menos 7 ele é um MC. Ele é um MC. O que significa MC? Múltiplo comum. Múltiplo comum. Entre quem? O 15, o 18 e o 24. Agora preste atenção no começo da pergunta. O menor número que, dividido por 15, 18 e 24, deixa resto 7. O menor número. Se ele quer o menor número, ele quer, olha o detalhe, o menor múltiplo comum. O MC entre eles. Tá certo? Então, x menos 7 é o MC entre 15, 18 e 24. Fazendo a continha, esse MC vai dar 360. Tá ok? Muito cuidado agora. O 360 não é a resposta, porque não é o valor do x, e sim o valor do x menos 7. O valor do x é 367, porque o 7 está diminuindo, vai para o outro lado somando, 360 mais 7, 367. O x não é múltiplo de ninguém, o x não. Quem é múltiplo dos três é o x menos 7. Tá certo? Vamos fazer mais uma questão desse tipo para que você entenda melhor todo esse raciocínio. Eu disse no comecinho da resolução dessa questão que, a rigor, a resposta seria o próprio 7. Por quê? Se eu pego o 7 e divido por 15, o quociente é 0 e o resto é o próprio 7. Quanto é 0 vezes 15? 0. Para chegar no 7, falta o próprio 7. Se eu pego o 7 e divido por 18, o quociente é 0 e o resto é o próprio 7. Não é verdade? Se eu pego o 7 e divido por 24, o quociente é 0 e o resto é o próprio 7. 7 dividido por 24 dá 0. Por quê? 0 vezes 24 dá 0. Para chegar no 7 falta o próprio 7. 0 vezes 18, 0. Para chegar no 7, o próprio 7. Por isso que o enunciado, do jeito que foi escrito, deixa da margem a anulação, digamos assim, porque o menor número que dividido ao mesmo tempo 15, 18 e 24, que deixa resto 7, é o próprio 7. Tá certo? Porque o quociente é nulo. Se eu tenho 7 canetas para dividir para 15 alunos, evidentemente que eu não tenho caneta suficiente para fazer a divisão. Cada um dos 15 não vai receber nenhuma caneta, eu vou continuar com as 7 sobrando na minha mão. Não é verdade?
evitando esse caso trivial, digamos assim, um quociente zero, né? Um quociente não necessariamente positivo, evitando esse caso trivial, o próprio resto ser a resposta, aí sim a resposta da questão seria 367. Ok? Feito esse adendo, podemos prosseguir para a próxima questão. Antes de nós vermos uma outra questão do tipo do número 7, eu vou fazer a número 8, que vai ser uma preparação um detalhezinho que a 9 terá que a 7 não teve. Calma que você vai entender melhor quando vir as 3 questões em sequência em sua casa no DVD. A 8 diz o seguinte: a soma dos números compreendidos entre 2.000 e 4.500 divisíveis por 18, 20 e 48. Né? Novamente, a soma dos números compreendidos entre 2.000 e 4.500 divisíveis por 18, 20 e 48. É? Beleza. Eu não sei calcular diretamente qual ou quais números estão compreendidos entre 2.000 e 4.500 que são divisíveis simultaneamente por 18, 20 e 48. Eu não sei calcular esse número ou esses números diretamente, mas eu sei calcular o menor de todos. Eu sei calcular o menor mínimo múltiplo comum entre 18, 20 e 48. Se você fizer a continha, vai dar 720. Certamente você que assistiu ao primeiro DVD vai se lembrar que eu disse que o MMC não deveria ser confundido com UMC, único múltiplo comum. Por quê? O 720 não é o único número que é divisível ao mesmo tempo pelos 3. Há outros infinitos números que são divisíveis ao mesmo tempo pelo 18, pelo 20 e pelo 48. Quais são eles? Como encontrá-los? Os demais números que são divisíveis pelos 3 são os múltiplos do MMC, são os múltiplos do 720. E como você encontra os múltiplos de um número, já comentamos nessa aula algumas vezes, que é através da tabuada do número. 720 vezes 0, 0. Vezes 1, 720. Vezes 2, 1440. Vezes 3, 2160. Vezes 4, 2880. Vezes 5, 3600. Vezes 6, 4320. Vezes 7, 5040. E assim por diante. Todos esses números aqui e os demais, os infinitos outros que eu não escrevi, são múltiplos do 720. São múltiplos do MMC, do 18, 20 e 48. E são, portanto, múltiplos comuns, M6. Múltiplos comuns do 18, do 20 e do 48. O 3600 é um múltiplo comum dos 3. O 1440 é um múltiplo comum dos 3. O 5040 também. E assim por diante. O enunciado perguntou o seguinte: a soma dos números compreendidos entre 2.000 e 4.500 que são divisíveis por 18, 20 e 48. Os que estão compreendidos entre 2.000 e 4.500, eu frisei de vermelho: 2.160, 2.880, 3.600 e 4.320. Basta você somar todos eles. A soma vai dar 12.960. Ok? Então guarde muito bem esse princípio que vimos nessa questão, que vai servir para a próxima. Se eventualmente o MMC numa questão não servir, como não serviu, já no 720 não está compreendido entre 2.000 e
9.500, quem poderá nos defender, quem poderá servir? Um múltiplo do MMC, um múltiplo do 720, no caso. Tá ok? Vamos agora finalmente ver o questão número 9, que vai fortalecer os conceitos vistos na questão número 7.